E imagine estar ganhando um jogo super difícil e, do nada, no segundo tempo, o juiz para tudo. Ele muda as regras retroativamente. E ainda te penaliza pelas jogadas que você fez lá no primeiro tempo, né? Seguindo rigorosamente as antigas regras. Exatamente. Para milhares de aposentados no Brasil, bom, isso não é um jogo. É a dura realidade da súbita reviravolta do Supremo Tribunal Federal na chamada revisão da vida toda. Hoje nós vamos analisar o recém-protocolado recurso de embargos de declaração, a petição 33.185 de 2026 e também a ADI 2111. Isso. E a nossa questão central de hoje é tentar entender se esse novo recurso é um escudo essencial de segurança jurídica para os aposentados. Ou, por outro lado, se é só tipo uma manobra processual com pouca chance de êxito frente a um mérito já consolidado pela Corte. Eu defendo que, embora o recurso seja formalmente cabível, ele bate de frente com uma dura realidade pragmática do STF. E eu represento a visão de que esse recurso é, sim, vital para garantir a modulação dos efeitos e a estabilidade de quem confiou na justiça. Bom, o cenário é complexo. Sem dúvida. Para entender a minha posição, a gente precisa focar num mecanismo básico do nosso sistema. A regra de ouro no artigo 23 da LINDB. Se a justiça muda de ideia sobre uma regra, ela precisa criar uma transição. Certo, a proteção da confiança. Exato. Você não pode simplesmente puxar o tapete de quem já estava no tribunal confiando na jurisprudência anterior. É por isso que os advogados estão pedindo a modulação de efeitos para as ações abertas até 21 de março de 2024. Não se trata de um favor, sabe? É o mecanismo que garante o cidadão não seja punido por confiar na própria Suprema Corte. Olha, eu vejo por um ângulo bem mais pragmático, sendo honesta. Formalmente, o artigo 1022 do Código de Processo Civil diz que os embargos de declaração servem basicamente para pedir ao juiz um esclarecimento, para sanar omissões ou contradições. É um ajuste fino. Sim, tecnicamente sim. Mas a realidade prática aqui é totalmente outra. O resultado da revisão da vida toda já é de conhecimento público e o STF mudou o seu entendimento de forma clara. Isso não é só o tribunal sendo rígido, é sobre evitar um déficit multibilionário nos cofres públicos. Usar um recurso de esclarecimento na esperança de forçar uma alteração de mérito, algo que eles já hesitaram muito em fazer, transforma a ferramenta numa tentativa quase inútil de remar contra a maré. Espera aí, então você está dizendo que se o custo financeiro para o Estado for muito alto, o STF pode simplesmente ignorar a segurança jurídica, atropelar quem já tinha um direito reconhecido? Não é ignorar, mas ponderar o impacto estrutural. Mas isso esvazia o propósito do judiciário de proteger o cidadão. E tem outro ponto crucial. O recurso também pede o restabelecimento do sobrestamento, a suspensão nacional dos processos. Por causa da ADI 211? Isso. O julgamento nem acabou de fato, já que teve aquele pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Se liberarem os processos nas instâncias inferiores agora, a gente vai ter encerramentos precipitados e prejuízos irreversíveis antes mesmo da palavra final. Na teoria, a sua preocupação faz sentido, claro, mas na prática, a história é bem diferente. Qual é a utilidade real de manter milhares de processos suspensos? Manter essas pessoas num limbo jurídico, esperando indefinidamente, quando a gente sabe que a tese principal já foi derrubada. Isso não é proteger os aposentados, é prorrogar uma agonia que já tem um veredito claro. Mas sejamos realistas. Os advogados que redigiram esse recurso, bom, eles sabem muito bem dessa resistência da Corte. E é justamente esse receio que leva aos pedidos subsidiários, o plano B da petição. O pedido sobre as multas processuais. Exatamente. Eles argumentam que, se o STF não aceitar a tese principal, que ao menos oriente os juízes a agirem com cautela, que evitem aplicar multas por caráter protelatório aos advogados. Pense nisso como um pouso de emergência controlado. Já que a tese mudou e os motores foram desligados, que a aterrissagem seja suave, não puna quem só buscou o seu direito. O seu exemplo do pouso de emergência ilustra perfeitamente o meu ponto.
Já parou para pensar no que esse pedido revela? Como assim? Quando você precisa colocar uma cláusula dizendo, tipo, por favor, se a gente perder, não nos multem por atrasar o andamento, você está admitindo a fragilidade de todo o recurso. É evidência de que a própria defesa sabe do potencial caráter meramente dilatório dessa medida. Eu discordo que seja fragilidade. É pura prudência advocatícia num cenário adverso. Você precisa preparar o terreno para o pior cenário diante de um tribunal imprevisível. O que alguns chamam de ganhar tempo, eu chamo de última barreira para garantir a transição jurisdicional. Entendo, mas o que eu reafirmo é que diante de um rombo fiscal, regras processuais técnicas muitas vezes se curvam à sobrevivência do sistema. É duro, mas é o pragmatismo da corte. Certo. O que fica claro hoje é que essa tensão entre a teoria da segurança jurídica e a aplicação prática da Suprema Corte continua sendo um dos maiores desafios em aberto. De um lado, temos o imperativo de proteger quem confiou na estabilidade da jurisprudência, valorizando a LINDB. E do outro, o pragmatismo inegável diante do cenário macroeconômico adverso no STF. As nuances dessa transição oferecem muito mais para se explorar. Sem dúvida. Fica a grande reflexão para quem acompanha o direito previdenciário. Quando as regras mudam no meio do caminho, quem realmente paga a conta? É algo para continuarmos observando de perto.